glaucoma foi identificado 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, e só em 1800 se descobriu a causa, percebem como a gente tem pouco tempo de evolução? A gente tem aí 300 anos, vamos botar 250 anos de evolução no glaucoma, de realmente conhecimento sobre a doença, e que daqui a 200 anos a gente pode ter, muito mais descobertas, né, a ponto até de haver uma cura no futuro para essa doença. Mas é uma doença que durante muito tempo passou com um desconhecimento total e absoluto. E aí, em 1980, se descobriu que eu tinha um glaucoma que não tinha pressão do olho alta. Olha, se descobriu um tipo diferente de glaucoma que nem se imaginava que tinha. Então, olha como o glaucoma é traiçoeiro, né? Ele demorou muito para se achar a causa. Depois que se achou a causa, se atribuiu que todo glaucoma teria pressão intraocular alta, e só em 1980 se viu que não, que tinham pessoas que tinham glaucoma mesmo sem ter aquele olho duro que nem pedra, né? Então o glaucoma, gente, ainda vai ter muita descoberta pela frente. A gente tá nadando as primeiras braçadas no glaucoma, eu acho, porque 200 anos... Se a gente compara que a doença já tem 2.500 anos de identificada, só 200 anos realmente começou a se entender essa doença. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E nesse caminho, a gente sempre lembra que o glaucoma é muito frequente, que 2% da população de brancos aos 40 anos e 7% de negros, em média, aos 40 anos, mas aos 70 esse número aumenta para 3,5% de brancos e 10% de negros. Se a gente leva em consideração que a nossa população é miscigenada, a nossa população é misturada, a nossa população ela é toda mestiça, a gente faz uma média, né, ali entre negros e brancos, então a gente imagina 5%, 4% na nossa população ali tendo aos 40 anos glaucoma e aos 70 anos ali uns 7%, uma população miscigenada, porque assim a gente tem que fazer uma média entre negros e brancos. A gente nem tem negros, nem tem brancos. A gente, no Brasil, a gente tem vários tons de cinza, né? Como a gente fala, tem 50 tons de cinza, nem tem o branco branco, nem tem o preto preto. A gente é tudo misturado. Então, apontar para o outro, você é negro, seu branco, meu, todo mundo é um pouco mulato, um pouco moreno, um pouco branco, de olhos claros, cabelo louro, albinos e quase. Não temos muito, né? E o negro também, negro, é aquele negro africano que tem os dentes super brancos, a esclera super branca e a pele super preta, que a gente vê o preto e o branco, chega o dente e realça, assim, sabe? O olho realça. E esse é o negro, 100% negro, genética, toda a linha genética dele negra. Mas o nosso negro no Brasil, ele tem um avô que foi europeu, o outro que foi índio, o outro que foi, né, de várias nacionalidades que colonizaram o Brasil, portugueses, espanhóis, enfim. Então a gente tem que lembrar que a gente está muito misturado, que no Brasil, na verdade, eu sempre falo, a gente tem 50 tons de cinza, de morenos, mas não tem nem preto, nem muito branco. E o glaucoma é uma doença assintomática, silenciosa, não tem cura, mas tem controle. Então, para isso, a gente tem que procurar a doença. Se o paciente espera a doença encontrar ele, ou seja, ele sentir a doença, ele chega tarde demais, que é o que aconteceu hoje com o paciente. Hoje eu tive um paciente que eu atendi o pai dele. O pai dele era diabético com glaucoma, se recusou a tratar. Esse senhor ficou cego durante muitos anos, esse filho trazendo ele. Olha como é a vida, gente. Hoje, esse filho com 57 anos é diabético, tem glaucoma e há 4 anos a gente pede para ele fazer os exames para provar a doença, para identificar o estágio, para começar um tratamento, e ele não faz os exames. Há 4 anos atrás ele chegou aqui com 160 de glicemia, hoje ele chegou com 270, com a pressão que era 20, hoje chegou 24, 4 anos depois, e eu falei, vem cá, você quer fazer tudo igual o seu pai? Todos os erros, você quer repetir os mesmos erros que o seu pai repetiu? Quer dizer, cometeu? Você não aprendeu nada. Ele trazia o pai dele, ele viu o pai dele evoluir para uma cegueira, ele viu o pai dele evoluir para complicações do diabetes, ele acompanhou anos esse pai cego, pois ele hoje faz a mesma coisa que o pai fez. Né, Jô? Nossa, e aí a gente fica muito desesperado, mas eu não sinto nada. Caramba, o que você não entendeu que essa doença é assintomática? Você está repetindo os mesmos passos do seu pai, você vai terminar da mesma forma que ele, cego durante anos. Aí a gente tem que dar um choque de realidade nos pacientes, né? Que muitas vezes eles entendem que a gente está brigando. Não, a gente está dando um choque de realidade, porque você vai pagar lá na frente por
por esses erros, e a gente fica com muita pena do paciente sabendo que ele vai sofrer consequências graves daqueles erros. Então, sempre pensando nisso, a gente fala, não, cuide enquanto tem. Os olhos a gente cuida enquanto tem. A gente se perde, pouca coisa tem a se fazer depois. Voltando assim, só para vocês entenderem que, assim, de todas as cegueiras, pessoal, só 20% tem cura, viu? Que não é a do glaucoma. Só a cegueira da catarata tem cura. É a única cegueira que tem cura. Porque, assim, as outras cegueiras, ou você evita, ou você vive com ela o resto da vida. E a pessoa fica esperando a situação realmente desandar para, então, ir tomar uma atitude e fazer um tratamento. Então, foi o que eu falei para ele, olha, quando você tiver com a sua visão muito debilitada, eu não vou ter como restaurar, entende? Você está esperando isso. Realmente, muito para o médico, muito incômodo isso, né? Que veja bem, eu lido com essa pessoa, com esse paciente há 15 anos. Nos últimos, de 15 a 10 anos, de 15 a 5 anos atrás, os últimos, né, anos que o pai viveu, ele trazia esse pai e depois ele passa para a mesma situação e tem a mesma atitude. Então, são 15 anos conversando com essa pessoa. Primeiro, conversando sobre o pai. Aí você fala, não, pelo menos o filho está aprendendo. E depois agora é o filho fazendo as mesmas coisas erradas. Não trata o diabetes, não faz os exames, não vem todo ano, é uma loucura. E a gente fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Poxa, gastando dinheiro com máquinas, com aparelhos que fazem diagnóstico super precoce da doença, que tem como controlar essa doença muito bem, mas para que tudo isso se o paciente continua não entendendo a importância disso? E é por isso que eu acho que nós médicos também temos que falar um pouco na internet sobre isso, porque hoje tem muito fake na internet, tem muita pseudo médico que não é médico vendendo colírios, gotas milagrosas. Essa semana eu vi um vídeo também fazendo uma sátira da cúrcuma, né? Que tudo agora a cúrcuma resolve, tudo a cúrcuma resolve. Cúrcuma é anti-inflamatório, queda de cabelo, impotência, toma cúrcuma. E o vídeo falava assim, né? Uma moça entrevistando a cúrcuma, e a cúrcuma sem graça. Não, eu sou cúrcuma, mas eu não faço tudo isso. Aí a entrevistadora perguntava, ué, mas o que você faz? Ela, só galinhada. Porque assim, são curas milagrosas que não existem. Porque se uma medicina simplesmente natural resolvesse uma situação dessa, não tinha cego no mundo, entende? Poxa vida, quem ia evitar de tomar um chazinho e recuperar a visão? Então esse chazinho, essas curas milagrosas, seria excelente que fosse assim. Mas não funciona. Agora, existe o estilo de vida que ajuda a evitar doenças, aí é diferente. Eu, com estilo de vida saudável, eu evito diabetes, que já é um grande passo para evitar uma cegueira. Eu evito a hipertensão arterial sistêmica, que é um grande passo para evitar a cegueira. Então, existe um estilo de vida. Agora, por exemplo, eu sou fumante, eu fumo cigarro, tabaco. Cada cigarro aumenta a minha pressão intraocular. Se aquela pessoa tem glaucoma, cada cigarro ela pode estar perdendo um pouco de neurônios no nervo óptico e depois vão fazer falta. Eu mostrei naquela live do mês passado, né, um dado até que eu achei muito interessante apresentar no CIMASP, mês passado em São Paulo, pelo professor Ivan, e ele falava o seguinte, que a gente nasce, né, e aí eu vou falar do nervo óptico hoje, que a gente nasce, vamos começar agora a falar dessa estrutura, do nervo óptico, que é o grande alvo do glaucoma, é aqui que o glaucoma vai matar o nosso olho, é aqui que o glaucoma faz a desgraça acontecer. Por quê? A gente nasce com 1.200.000 células nervosas, neurônios, fibras nervosas, que vêm da retina e caminham pelo nervo óptico e vão até o nosso cérebro. Tem um desenho aqui que vai mostrar isso muito bem, esse trajeto. Então, nesse trajeto, deixa eu botar aqui, existe um trajeto aqui, né, do nervo óptico, do olho até o cérebro. Então, o nervo óptico vem de lá e vem parar na região occipital. Então, ele atravessa toda a nossa cabeça. Então, essa estrutura que a gente pode achar que é uma coisinha simples, é um fiozinho, não, isso é uma tomada que liga o nosso olho ao nosso cérebro. Sem essa tomada, o olho é uma câmera que não se conecta com o computador. É uma câmera que não tem como captar e enviar essa mensagem. Então, o olho continua captando a imagem, mas ela não é transmitida. E é claro que essas fibras nervosas ajudam nessa captação, eles são os sensores de uma máquina fotográfica.
Então também sem fibras nervosas eu não capto nada e eu não levo nada. Então não é só um canal, um fio que leva a imagem pro cérebro, ele capta também. Através desses neurônios a gente tem o órgão do sentido visual. Então esses neurônios, eles não são neurônios simples de movimentar os dedos, por exemplo, né? Fibras nervosas, são neurônios que fazem um trabalho de sensitivo. Nós temos pares cranianos, então quem sente o gosto é um nervo craniano, o nervo, né, gustativo, as células gustativas, a audição. Então a gente vai ter aí alguns sentidos, né? O paladar, esse sentido tátil, o sentido visual. Então não é só um músculo, por exemplo, que mexe. Não, ele é um órgão de sentido. Por isso a estrutura do nervo óptico está conectada também ao nosso cérebro, porque ele não deixa de ser parte do nosso cérebro. Então perder essa estrutura é perder a conexão do olho com o cérebro, é perder a conexão do mundo externo, porque o sentido visual vai acabar. E esse sentido visual é o sentido mais importante de conexão do homem com a sociedade, com a sua vida pessoal. Não que um cego não tenha vida pessoal e não seja feliz e não consiga ter prazeres, mas aquela conexão com o externo, até para a gente encontrar parceiros, encontrar alimentos, fazer amizades, ter segurança, tudo depende da visão, né? Quem anda na rua de noite com o olho fechado, né? Quem conhece uma pessoa e vai se encantar por ela com o olho fechado? Quer dizer, existe, pode ter outros tipos de envolvimento, mas o olhar é um contato muito importante para a gente se conectar com o mundo. Por isso a importância do nervo óptico. O nervo óptico não é simplesmente uma tomada. Então, falando do nervo óptico, né, existem várias partes do olho que permitem que as imagens que vemos sejam inicialmente detectadas. O reconhecimento e a interpretação desses objetos é amplamente dependente do nervo óptico. Não é só o nervo óptico, existem células que captam cores, são os cones, os bastonetes, né, que captam luz na retina, mas esse complexo que passa pelo nervo óptico, que sem ele não acontece essa transmissão de informação, precisa dessa estrutura. Então, se a gente interrompe essa estrutura, se a gente interrompe esse órgão, vamos dizer assim, o órgão é o olho, mas essa estrutura do órgão, que é muito nobre, é uma estrutura importantíssima, a gente não tem visão. E é a maior causa de cegueira no mundo. Então, hoje, a gente tem dois grandes vilões para o olho, né? Que é o glaucoma e o diabetes. O diabetes é a doença que mais cega, mais até do que o glaucoma, mas ela é uma doença do corpo que cega. Já o glaucoma é a doença do olho, é só no olho que está a doença, que cega. Porém, quando a gente fala é só do olho, a pessoa acha, então nada que eu faça vai influenciar. Não vai. O seu estilo de vida vai fazer essa estrutura ficar mais forte ou mais fraca. Então, se eu fumo, como eu falei, cada cigarro a minha pressão vai subir, vai ser um pouco pior. E falando do número de neurônios, a gente nasce com 1.200.000 neurônios. E a gente, desde que nasce, perde aproximadamente, em média, 15 neurônios por dia, 15 fibras nervosas por dia, durante toda a nossa vida. Ainda assim, a gente é capaz de chegar aos 100 anos com 500.000. Ainda assim. Mas se a gente tem uma doença como o glaucoma, por exemplo, não é a única que destrói o nervo óptico, tá? Mas a principal, a mais comum, a gente pode perder até 75 células por dia, até 100 células por dia. E o detalhe, uma pessoa que trata o glaucoma e mantém essa pressão intraocular abaixo dos 20, ainda pode perder o dobro do que o normal. Olha aí a ameaça. E aí a gente fala, uai, então eu tô ferrado. O que eu faço? Aí entram essas medidas gerais de estilo de vida bom. Aí entra o estilo de vida. Para você conseguir estar dentro de um normal, né, aquela perda próxima a uma pessoa normal, você tem que controlar a sua pressão intraocular, não só abaixo de 20, vai depender do nível de gravidade da doença. Tem pessoas que precisam estar com a pressão em 12, tem pessoas que precisam estar com a pressão em 14, então já tem que começar a definir personalizadamente, cada caso é um caso. Eu tenho que ver a gravidade da doença para fazer um cálculo para saber qual é a pressão ideal para aquela doença não evoluir, aquela perda celular acentuada não piorar, entende? Então, a gente tem que entender que não basta pingar colírio e achar que está tudo bem. Ah, fui lá no médico, minha pressão está abaixo de 20, está tudo ótimo. Não, não é bem assim.
você ainda pode estar tendo uma perda maior do que uma pessoa normal. Será que essa pressão de 20 é suficiente para controlar a sua doença? Aí vem o que a gente chama de controle, que é o capítulo que depois a gente vai entrar. Como ter controle sem continuidade, é aquela continuidade, mapeando aquele paciente ano a ano. Se está perdendo, a gente tem que conversar com ele. No caso desse exemplo desse paciente que veio hoje, eu sei que hoje ele está perdendo muito, porque a pressão está alta, a glicemia está alta, tudo está ruim. Aquele olho hoje está perdendo mais 6 células por dia. E aí ele volta 4 anos depois. Quantas células ele perdeu nesse período? Quantos neurônios, quantas fibras nervosas foram danificadas? Quantas células ganglionares foram danificadas nesses 4 anos? E a pessoa não entende porque não sente nada. Porque ela só vai sentir quando terminar. Aí ela fica esperando terminar para sentir, entendeu? Mas quando terminar, não nasce de novo, gente. Não dá, não tem ainda. Pode ser que daqui a 50 anos a gente fale, agora tem como nascer de novo. Aí é outra fase do glaucoma. Aí vai entrar lá em 2030, 2030 ia ser bom. Vamos botar em 2050, descobriu-se uma célula tronco, que quando injeta aqui, faz nascer de novo. Bom, caiu, o problema acabou. Grande parte do problema acabou. Desse discurso todo meu cansativo, acabou. Porque aí eu vou dizer, tá bom, você chega à tarde, a gente faz jeito da nasce de novo. Mas quem fica careca e nasce cabelo de novo sem ser com implante? Ainda não se descobriu fazer nascer cabelo de novo, a não ser com implante. Claro que existem alguns tratamentos que otimizam aqueles fios de cabelo, aqueles folículos que estão vivos. Mas quando o folículo morreu, só com implante, botando o folículo. Porque ele morreu. No olho, se a gente bota um olho artificial, o olho não enxerga. Os olhos artificiais, as próteses, elas não enxergam. Esse é o problema. Elas são próteses que nem esse desenho aqui, essa bolinha. A gente vai botar uma pequenininha aqui. Mas é sobre a estética da pessoa, entende? Então é muito complicado a gente não ter consciência disso. Porque a gente vai pagar pelo nosso próprio desconhecimento depois. Até porque a vida está muito longa, as pessoas estão vivendo muito. E nisso que a gente vive muito, a gente cega mais. Eu vivo muito, eu cego mais. Quem vive muito, adoece mais. Quem vive muito tem mais problemas de cânceres, porque são coisas que vêm com a idade. No caso das cegueiras, hoje, faz um favor para mim, bota isso aqui um pouquinho mais aqui, para não ficar tão de lado aqui. No caso das cegueiras... as cegueiras, elas acontecem... joga tudo para cá, assim, deixa nessa posição que aí fica mais fácil. No caso das cegueiras, para vocês terem uma ideia, 94% dos cegos no mundo estão acima dos 55 anos. Então a cegueira, gente, é uma coisa do desgaste. Porque a gente não perdeu células a cada dia? Então, aos 55 anos, já deu tempo de quem não se cuidou perder tudo. De quem não se cuidou, viu? Quem se cuida e tem algum motivo para se tratar, alguma doença especial para tratar, como é o caso do glaucoma, e a pessoa trata, ela vai fugir dessa estatística. Mas se a pessoa tem uma hipertensão ocular e não trata desde os 30, por exemplo, no meu caso eu comecei a ter pressão alta desde os 30. Então imagina, perdendo aceleradamente até os 60 não chega. Eu cheguei porque eu trato desde os 30. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, porque a gente hoje, quando pinga uma gota de colírio, você está evitando que hoje você tenha 100, 70, 50 células a menos, amanhã tenha 50 células a menos do que você tem hoje, em média, 50, 60, 70, esse valor varia, porque tem um que fuma, tem um que bebe, tem um que usa cocaína, que é péssimo, assim, um horror para o nervo óptico. Álcool e cocaína são neurotóxicos. São neurotóxicos, eles aceleram essa perda. Então, entende como varia muito de pessoa para pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa faz no dia a dia. E por isso que a gente fala, qual é o seu estilo de vida? Poxa, o cara bebe, fuma, cheira, dorme mal, come mal, é diabético, não cuida. É claro que ali aquela perda é aceleradíssima. Ele está morrendo muito mais rápido do que aquela pessoa que come bem, dorme bem, não usa drogas, se alimenta bem, não bebe demais, não fuma, faz atividade física aeróbica. Então, assim, parece que a receita, né, não muda muito. Acho que todos os médicos, o cardiologista, o ortopedista, o otorrino, todo mundo fala a mesma coisa. Quer ouvir melhor?
estilo de vida, se alimenta bem, atividade física aeróbica. A gente acha que o olho não precisa disso, né? Mas o olho também vai se beneficiar de um corpo saudável. Então, qualquer doença que eu tenho que tratar essa doença para ela não estragar as estruturas que estão no corpo. Então, falando ainda aqui, só para, né, a gente conseguir também ter um tempo aí para esclarecer as dúvidas. Então, essa estrutura, gente, é um par craniano. O glaucoma, ele é uma doença tratada pelo oftalmologista, mas essa doença também poderia ser considerada uma doença neurológica. Por quê? Porque essa estrutura é mais do cérebro do que do olho. A parte maior dela, como naquele desenho aqui que eu botei, a maior parte do nervo óptico não está no olho. Ele começa no olho, ele nasce no olho, ele vai até lá atrás. E por isso, como o glaucoma é uma doença com a pressão do olho alta, por isso ficou pro oftalmo. Entendeu? Mas podia ser uma doença neurológica, só que precisa medir pressão do olho, essas coisas, então quem faz isso é o oftalmo, ficou pro oftalmo esse presente. Entende? De tratar dessa doença. É um presente pesado, né? Porque, falando presente assim, porque a gente não pode falar outra coisa, mas ficou para o oftalmo essa bucha, né? Como a gente fala. Mas enfim, com muito prazer a gente vai tratar os olhinhos. E é claro, é do oftalmo. E a cegueira também é um sintoma dos olhos. Então essa, claro, ficou para o oftalmologista tratar. Mas eu quero que vocês entendam que não é uma doença simples do olho só, entende? É uma doença neurológica, vem do cérebro. O nervo óptico é parte do cérebro. Eu costumo dizer que o cérebro tem 2 bracinhos, um para cada olho. Esse bracinho é o nervo óptico, entende? E além disso, tem outros nervos também. Por exemplo, o óculo motor, que faz o olho mexer, também é um par craniano, também vem do cérebro, né? Assim como o da audição, né? Também é um par craniano, da boca. Então aqui a gente tem vários nervos que se originam no cérebro, dando inervação para o ouvido, para a boca, para o nariz, para o olho. São estruturas nobres, da cabeça para cima. É tudo nobre. A gente vive sem braço, mas não vive sem cabeça, né? A gente não vive sem toda essa parte. Essa parte é o computador, é a CPI do nosso computador, né? Então a câmera seria aí o nosso olhinho, o papel dele, né, de uma câmera. Então é o segundo par craniano, responsável por transmitir impulsos aferentes especiais. Impulsos aferentes é aquela luz que chega, ele transmite, né, ele recebe esses impulsos da luz para o cérebro. Visão é luz. Quando é que uma pessoa é cega totalmente? Quando ela não vê mais a luz. Aí a gente sabe que não tem mais o que fazer por aquela pessoa. Esgotou-se tudo que a ciência poderia fazer por ela, quando ela perde completamente a sensação luminosa. Então ele funciona como uma ponte entre a camada retiniana dos olhos e o córtex cerebral, envolvido em vários arcos reflexos relacionados com o sistema ocular. Essa é uma descrição que a gente pegou aí no knub.com. Então, falando ainda um pouquinho mais, você vê que o nervo óptico, ele pode também sofrer, agora falando de coisas que afetam o nervo óptico, que não é só o glaucoma, tumores no cérebro podem afetar essa estrutura, porque ele não passeia pelo cérebro inteiro. Não o nervo óptico, assim, da mesma forma, ele espalha, ele forma fibras, ele vai sendo mudando de nome, vira trato óptico, fibras arqueadas. Então, assim, ele vai mudando um pouco de nome. Trato óptico é uma parte, quiasma óptica é quando ele se divide. O nervo óptico, ele pega metade de um lado, vem para cá, vem a metade do outro, depois vem a metade para cá. Então, ele ainda se divide e numa determinada parte do cérebro, junta uma parte do olho com o outro. E aí, se um tumor afeta em uma determinada região, a pessoa perde metade só de um lado, dos 2 olhos. Perde uma metade aqui, ou uma metade aqui, dependendo da área que o tumor afetou. Então, outras doenças também afetam o nervo óptico. Quando a gente vê um nervo óptico doente, por que a gente pede sempre o campo visual? Porque é naquele exame de campo visual que a gente vê se a perda da visão é por glaucoma ou por um tumor no cérebro. Porque também pode dar perda no campo visual. Então, a gente tem muitos pacientes que vêm aqui fazer aquele exame que vocês acham que é só para glaucoma, porque eles têm tumor de hipófise. E aí a gente quer ver se aquilo está afetando a visão, porque é um tumor no cérebro, tá? Então é uma estrutura que, como tem essa passagem, né, muito grande, ela sofre algumas
influências de várias doenças, acidentes vasculares, derrames também podem afetar o campo visual e indiretamente afetar também essa estrutura do nervo óptico. Então, falando aqui ainda do nervo óptico, você vê ele está representado de amarelo, sai do olhinho e caminha aqui pelo quiasma óptico. Aqui é o tumor de hipófise, aí aperta ele aqui. Então, são outros lugares onde ele pode sofrer lesões por outras doenças. Mas, se tratando de glaucoma, a lesão acontece na cabeça do nervo óptico. A gente chama de cabeça do nervo óptico. Ali, aqui, nessa junção é que acontece a lesão principal, no caso do glaucoma. Tem uma aula que explica por que essa lesão acontece, como ela acontece. Existem 2 mecanismos que eu vou explicar numa outra aula. Então, aqui a gente está mostrando um nervo óptico, gente, normal, e um nervo óptico com redução de fibras nervosas. Aqui, para ficar fácil, seria interessante vocês imaginarem. Imagina um tubo, né? Um tubo de PVC, aonde vai passar fios de alta tensão. Se aquele tubo é desse tamanho e está todo cheio de fios, a gente imagina que está completo. Mas quando os fios diminuem, suponhamos que diminua, o que vai acontecer? Um fio vai encostar no outro, porque vai ficar um tubo meio vazio. Então, aqui é um tubo cheio, aqui é um tubo vazio de fibras nervosas. E é isso que a gente chama a atenção do médico, quando a gente fala assim, você está com uma escavação aumentada. A escavação aumentada é como se a gente observasse que o tubinho está vazio. Então, assim, imagina esses filamentos aqui, cheio de fiozinho, e de repente isso aqui esvazia. Aí fica só esse tubo aqui ao redor. E ele fica vazio, isso faz com que a gente veja uma área funda, vazia, que é o que a gente chama de escavação. Aí, essa escavação, quando ela está aumentada, chama a atenção do médico. Aí ele vai querer saber como é que está a pressão. Mas se a pressão estiver boa, não significa que não é glaucoma, ainda pode ser. Mas também pode não ser. Quando aquela escavação aumentada não é glaucoma? Quando é um tubo que é grande demais, né? Se eu tenho 100 milhões de fibras, elas enchem um tubo desse tamanho, mas eu boto um tubo desse, elas também vão deitar uma do lado da outra e vão fazer uma área vazia, dando uma falsa sensação de glaucoma. E aí é uma pergunta muito comum na internet. Doutora, toda escavação aumentada é glaucoma? Não. Pode ser o canal escleral por onde os fios passam, que é grande demais. Aí você olha para o cidadão e vê, poxa, ele tem 1,90 m. Poxa, deve ser grande esse tubo, viu? Né? Porque se ele é todo grande, a gente imagina às vezes que aquela tubo escleral também é grande, canal escleral. Mas tem pessoas que são normais de estatura, mas tem um rosto grandão. Já viu? Pessoas que não são grandes, mas o rosto é grandão. Também pode dar. E tem gente que é todo normal, mas só aquela área ali é grande. Por exemplo, os míopes. Os míopes têm só o olho grande, o resto tudo é normal, mas o olhinho é grande. Só que o olho, a gente vê pouco do olho. O olho é uma bola grandona, né? Então, se a gente pensar que o olho é tudo isso, e normalmente a gente vê só aquele pedacinho da pálpebra, né? É o que a gente vê do olho, mas isso aqui atrás pode ser muito grande, e isso aqui também muito grande, o canal escleral, a ponto da gente ver uma escavação aumentada e não ser glaucoma. E aí, como é que a gente sabe separar o joio do trigo? Com esses exames especiais, né? Exames que vão ver se aquela visão está normal, se aquela fiação, as fibras nervosas estão em número ideal para aquela faixa etária, porque como a gente perde todo dia um pouquinho, é claro que um nervo óptico de uma criança tem muito mais fibras nervosas do que uma pessoa de 50 anos. Então, quando a gente faz os exames de OCT, né, tomografia de coerência óptica, para contar mais ou menos se essa camada está normal ou não, o próprio computador interpreta que quanto mais anos passa, mais fina essa camada fica. Mas existe um normal seguro para garantir que aquela pessoa tenha visão até os 100 anos e tem outro que não. Quando o OCT diz, está reduzido, é porque, aqui tem uma área que não chega aos 100 anos não, viu? Já tem pouca célula e se não tiver cuidado, não chega. Entende? Porque já reduziu acima da média. Então, sempre a gente pede documento do paciente para botar a faixa etária certinha, para ver se dentro da idade que ele está, a perda foi normal ou acelerada. E assim, a gente vai tendo segurança na hora de tratar. Por outro lado, a gente também a cada ano checa isso, né? Ou 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano, ou 3 vezes por ano.
O que vai variar? Quando o paciente está bem, está tudo bem, eu falo, não, você está de parabéns, deu tudo bem, está tudo certo. Mas quando o paciente chega com alguma perda, a gente tem que mudar o tratamento. Só parando um pouquinho, Jô, faz um favor para mim, vê se tem um carregador, que esse celular aqui tá com a bateria fraca. Acho que esse é um carregador. Pronto, eu vou botar esse aqui, você conecta para mim? Aqui embaixo, deixa eu conectar para você. Senão vai acabar a bateria aqui. Pronto, aí pode... Aqui embaixo acho que tem uma. Pronto, só dei uma mudançazinha assim para não descarregar. Isso, consegue? Viu? Posso trazer para cá ou até botar mais aí atrás. Tem mais? Mais? Isso. Viu? Não. Viu? Pronto. Bom, então vamos para o próximo slide aqui. Bom, quando a gente vê um campo visual e a gente quer avaliar se aquele tubo está vazio, ele vai ter uma alteração quando tem muito poucas células. Porque até a perda de metade do nervo óptico, a gente não tem perda visual. A gente só começa a perder visão periférica quando há uma redução abaixo de 40% das fibras nervosas, aproximadamente 50%, né? Vamos considerar ali 40%, 50%. Então, nas primeiras fases do glaucoma, essas fibras estão morrendo, mas o campo visual fica normal ainda. O campo visual só vai aparecer alteração quando há uma perda ali aproximadamente de 40% em diante. E qual é o tipo de perda? É uma perda arqueada. Então, olha como o glaucoma é traiçoeiro. A gente tem um glaucoma que perdeu no começo pouquinho, não dá perda nenhuma de visão. Quando perdeu muito, dá uma perda arqueada e a gente enxerga por aqui a visão central. Então, a visão central fica preservada e a pessoa perde um cantinho aqui embaixo, um cantinho aqui em cima. Isso quando já perdeu metade das fibras nervosas. Então, olha como é difícil para o paciente entender que ele está com uma doença grave. Se ele não tem perda de visão, já perdeu 30%. Aí ele chega nos 40%, 50%, ele perde um negocinho aqui embaixo que o outro olho vê. Então, ele não vê um buraco, ele não cai num buraco no chão, ele não cai. Porque o outro olho tem visão daquela área. Eu estou falando de um olho. Mas o outro geralmente pode ter visão naquela área. Outra forma de tapear também é o nosso nariz. Vocês já repararam que se a gente tampa o olho, o nariz faz uma sombra? E às vezes a perda é justamente onde o nariz está tampando. Que a gente chama de degrau nasal. Né? É quando perde essa faixa aqui, mas o nariz está fazendo uma sombra, a pessoa também, até é difícil perceber a própria pessoa. Para a gente fazer o exame de campo visual e pegar isso, a gente fecha um olho. Né? Porque se a gente deixar os dois abertos na hora do exame, não vai pegar isso. Por isso que se fecha um olho. Porque se eu não fecho um olho, esse olho vai ver o que o outro não está vendo. Então o paciente fala, eu vejo tudo normal, com os dois olhos abertos, Aí quando ele fecha, eu continuo vendo normal. E se a perda foi atrás do nariz? O nariz já é a sombra, então você não nota que teve aquela perda. Então o nosso campo visual é menor do lado do nariz. Porque o nariz faz uma barreira. E quando a gente bota o olhinho lá na máquina, a gente está anulando esses fatores de alguma maneira. Entende? Por isso que a gente faz um olho de cada vez e observa coisas que o paciente não percebe. Tá? Falando aí, né? Aqui a gente está falando um pouco de coisas que eu já falei, né? Só vou repetir se eu faltou falar alguma coisa. Né? São axônios, né? Neurônios, essas fibras são neurônios, células ganglionares, que, né, saem do olho através aqui do disco óptico, essa região. E é isso. A princípio, o nervo óptico é um conglomerado dessas fibras que nascem lá na retina, as células ganglionares da retina, e tem aproximadamente 1 milhão de fibras agrupadas. Tem pessoas que nascem com 1.200.000. Tem pessoas que nascem com 1.100.000. Tem pessoas que nascem com 1 milhão. Ou até 900 e algumas coisas. Não é uma ciência exata. Tem ser humano, gente, que nasce com reserva no pulmão, reserva no fígado, reserva... Tem gente que nasce no limite. Naquele limite normal. Mas você entende que tem gente que nasce com mais? Essa pessoa que nasce com mais é um cara que vai sofrer menos, mesmo tendo glaucoma. Né? Então fala, pô, meu vizinho faz tudo errado e tá lá o campo visual dele bom, eu faço tudo certo. Aí depende, a situação é muito individualizada.
né? Vários fatores influenciam na doença. E a gente tem que lembrar que hoje o conceito que a gente tem que passar para os pacientes, que é muito importante os pacientes terem consciência, é que como é uma doença multifatorial. Não é só problema de pressão do olho alta. Não é um problema só isolado no olho. Tem glaucoma que está acontecendo hoje porque a pessoa fica sentada o dia inteiro e não mexe as pernas. Hoje eu peguei um paciente que teve uma oclusão da artéria da perna. Uma oclusão perigosa, quase que gangrenou. Perdeu a perna. Quase. Poxa, isso é um problema muito sério. Mas olha, a artéria da perna é muito grande, certo? Mas aí isso já demonstra um problema arterial. Se ele tiver um problema nas artérias, ou um colesterol muito alto, ou uma aterosclerose extrema, ou um vasoespasmo reacional a um cigarro, isso tudo está influenciando o olho, entendeu? Pode um dia acontecer no olho. Então a microcirculação é muito importante em se falando de saúde de olho e em se falando de glaucoma. Essa microcirculação, a saúde dela não vai depender do uso do colírio, vai depender se você está sedentário, se está com colesterol alto, se está com a glicemia alta, se fuma, tudo isso que eu já falei. Tudo isso vai influenciar a microcirculação. Então, todos os fatores que pioram a nossa microcirculação, indiretamente, vão influenciar no nosso olho. E vão atrapalhar e agravar o nosso glaucoma se a gente não prestar atenção nisso. Então, aquele paciente que fala, não, eu trato os colírios, mas não faz mais nada, não faz exercício, é obeso, fica o dia inteiro sentado no computador, ele vai ter uma evolução mais rápida, ele não vai conseguir botar a perda celular equiparada a uma pessoa normal, ele vai continuar mesmo usando colírio, perdendo mais rápido. E já aquela pessoa que usa colírio e tem um estilo de vida que ajuda na microcirculação, essa pessoa pode frear essa perda a mais e cair naquela perda normal. Porque perder, a gente está perdendo desde que nasceu, um pouquinho das células. Desde que a gente nasce, a gente respira, já oxida. Respirar oxida, né? Então o oxigênio é oxidativo. Isso faz com que a gente a cada dia morra um pouquinho. Porque a gente tem time, a gente não vai ficar aqui para sempre, né? É um processo automático da natureza, né? Então, claro que todo mundo vai ter sua passagem aqui e um dia tem que sair daqui, né? E não dá para viver para sempre. Então, é natural. A gente nasceu, começa a perder um pouquinho para que até os 100 anos a gente tenha aí a nossa história, faça a vida. E essa vida longa, eu não sei se vocês sabem, mas na década de 50, a expectativa de vida era 47, 49 anos. Aí surgiu o antibiótico. O antibiótico fez a gente viver muito mais. E se vocês verem as estatísticas da época lá dos vikings, que não tinha antibiótico e tal, uma criança que não toma antibiótico, por exemplo, 1/3 morre até os 12 anos. 1/3. Percebe como o antibiótico esticou a nossa vida? E depois o que mais esticou a nossa vida? As vacinas. As vacinas esticaram a nossa vida. É o caso, né? Poxa, Covid, a gente viveu uma pandemia, a gente pode falar que a gente sobreviveu quase a uma guerra. A gente sobreviveu a uma pandemia graças à vacina. Se não, talvez essa sala hoje não tivesse mais ninguém, porque a pandemia dura naturalmente 7 anos e mata 1/3 da humanidade. A nossa pandemia não durou tudo isso, a nossa pandemia não matou 1/3 da humanidade, não matou nem 1/10. Mas uma pandemia, antigamente, vinha para dar uma baixa geral na humanidade, viu? E qual é a diferença? A vacina. Então, vacina, antibiótico e o outro pulo que deu na expectativa de vida, o controle do diabetes e da pressão alta. Isso fez a gente chegar aos 100 anos. Controlar diabetes, pressão alta, tomar vacina e tomar antibiótico. Claro que não é para tomar antibiótico à toa, né, gente? Estou falando quando precisa, né, gente? Não é para tomar vacina também à toa, é quando precisa, né? Tem aquele roteiro, ninguém fica tomando todo mês. Mas é importante isso. Hoje mesmo eu vou tomar minha da influenza. Porque às vezes a gente morre até de gripe, entende? Então essas coisas evitam. E aí a gente tem que estar preparado para essa vida longa. E viver muito significa ter que tomar mais cuidados.
Bom, agora acabou aí a nossa discussão sobre nervo óptico. E aí, vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade? Deu para esclarecer ou tudo isso vocês já sabiam? Não teve novidade nenhuma ou teve? Eu nunca sabia que diabetes ficava cego. Você não sabia que diabetes ficava cego? Meninos, agora eu vou mostrar aqui para o pessoal que tem, né, algumas pessoas aqui acompanhando ao vivo essa aula. Enfim, olha, eu já fico muito feliz de ter botado isso na sua mente, entende? Porque diabetes cega é a principal doença que cega no mundo. Ela cega até mais do que o glaucoma. Diabetes cega mais do que o glaucoma, é a principal causa de cegueira. Só que aí a gente divide entre doença do corpo e doença do olho. Então, diabetes e glaucoma são as duas campeãs. Diabetes como doença do corpo, sistêmica, que a gente chama sistêmica para ficar mais bonito, e o glaucoma, que é uma doença ocular. Por isso que agora em maio, quem mora em Porto Seguro está convidado a ir gratuitamente, pessoas acima de 35 anos, num evento que a gente faz todo ano, gratuito em Porto Seguro, para atender pessoas acima de 35 anos. E o que a gente faz nesse evento? Busca diabetes e glaucoma. A gente examina 1º de junho, né? Eu falei quando? Maio. Porque ano passado foi maio. Obrigada, Jô. É 1º de junho, num sábado de manhã. É depois do feriado de Corpus Christi. Aí vem feriado dia 30, dia 31 é sexta-feira. Dia 1º de junho a gente vai estar lá no Senac, na Orla de Porto Seguro, com as portas abertas para qualquer pessoa com 35 anos para cima passar por uma triagem. Triagem para retinopatia diabética, doença no olho do diabetes, aquela que cega chama retinopatia, doença da retina causada pelo diabetes. Onde é a retina, gente? A retina é aqui. A retina é aqui. Ela tem 11 camadas, e uma delas é a camada das fibras nervosas do nervo óptico, mas tem outras camadas que são artérias e veias, e o diabetes adoece essas artérias e essas veias. Então também é uma doença aqui dentro do olho que o paciente não vê do lado de fora, e tudo que a gente não vê, a gente não acredita. Esse é o problema, o paciente não vê o glaucoma, o paciente não vê a retinopatia diabética, é a gente que acha. Então, nesse evento do dia 1º de junho, a gente vai olhar o olho das pessoas para procurar os sinais do glaucoma e os sinais do diabetes. Além disso, a gente vai medir a glicemia, dilatar a pupila, medir a pressão do olho e vai vir vários médicos para ver o olho por dentro. Então, o que se faz nesse dia? Todo mundo dilata a pupila, todo mundo mede glicemia e pressão alta também. E a gente dilata, mede a pressão do olho e os médicos olham a parte interna do olho das pessoas. Esse tá bom, esse tá ruim, esse tá com risco de cegueira no futuro, esse não. Esse tá com risco de cegueira, esse não. Aqueles que a gente localiza com sinais dessas doenças, a gente encaminha para exames especiais. Porque vai ter aquele paciente que chega com a escavação aumentada, assusta o médico, não é glaucoma, é o tubo que é grande. Então, a gente depois que localiza esse sinal, a gente pede para fazer uma avaliação especial. Nessa avaliação especial é que a gente vê se é realmente um motivo de preocupação ou não. Então, esse evento a gente tenta fazer na cidade para educar as pessoas. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês, eu não estou dizendo que eu criei a cura do glaucoma, que nem na internet, eu não estou mandando vocês tomarem cúrcuma, que vai ficar ótimo o olho, nada disso. É o dia todo? Mas que eu tenho horário? É de manhã esse evento, dia 1º de junho, de 8 a meio-dia. Lá na Orla, em Porto Seguro, né? No Senac. Lá no Senac. Gratuito, tem que levar um documento com foto só. Não precisa ser título de eleitor, porque não tem nada a ver com política, viu? A prefeitura às vezes ajuda com os ônibus, emprestando os ônibus, às vezes não, enfim. Mas não é um evento político, né? Embora tenha às vezes o auxílio da prefeitura. Né? Então a gente não precisa de título de eleitor, nada disso. Isso é um trabalho que a gente chama filantrópico. É um trabalho de doação dos médicos, e não é só os médicos. A Unimed, Costa do Descobrimento, está apoiando. As Óticas Carol está financiando junto com a minha clínica. Minha clínica e a Unimed estamos financiando isso. E tem muitos colaboradores. Médicos que vêm, tem um médico que vai vir de São Paulo atender, tem médico que vem de Eunápolis, tem médico que vem do Rio, a maioria dos médicos da região participam, e eles tiram um sábado para trabalhar de graça, para ajudar a população. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, uma vez que a gente foi acolhido tão bem pela cidade, fazendo um pouco pela população da cidade.
né? A farmácia indiana vai doar as fitas de glicemia para a gente medir, doaram 500 fitas. Ano passado a gente atendeu 700 pessoas num dia. E nessas 700 pessoas a gente triou 180 pessoas com risco de cegueira. E aí a gente deu um alerta. Então a ideia, gente, é dar o alerta, é mais educar. Mas nesse processo de educação, a gente também localiza e tira muita gente do caminho da cegueira. Certo? Bom, alguma dúvida mais? Não? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, que às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. Doutora, eu tenho que sair. Pode ficar à vontade, eu sei que você também precisa ter hora para se alimentar, viu? Sim. Fica com Deus, mês que vem a gente se vê. Bom, Tchau, tchau. Vamos lá ver. Aqui bastante gente participou. Gente, se por acaso alguma pergunta apareceu e eu não vi, por favor, depois vocês mandem para mim no privado, tá? Eu agradeço a participação. Daqui a pouquinho a gente já vai finalizar. Aqui a gente está vendo assim, muita gente que participou mesmo, muita gente, muito legal. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu não vou conseguir ver todas as perguntas, mas se tiver alguma pergunta e quiser me mandar no privado, a mesma coisa aqui no YouTube. No YouTube, também não estou vendo muitas perguntas. Eu acho que foi a minha configuração. Então, se eu fiz alguém fez uma pergunta aqui, ó, eu estou vendo uma aqui. Se temos o glaucoma, mas eu não entendi o resto. Da Rosângela, quais os exames Muito. devemos fazer para saber qual é o glaucoma? Quais os exames que a gente precisa fazer? Quem perguntou isso? Rosângela, uma pergunta que a Jo, minha secretária, leu ali para mim. Quais os exames que a gente precisa fazer para saber se tem glaucoma ou não? Geralmente a gente classifica assim para facilitar check-up de glaucoma, mas isso são vários exames. A gente precisa, e a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Mas eu vou te explicar. A gente precisa fazer paquimetria, gonioscopia, campo visual, mapeamento de retina, curva tensional diária, medir a pressão várias vezes, porque ela varia hidratado e desidratado. Então a gente tem uma pressão no olho hidratado e tem uma pressão no olho desidratado. É importante saber essas duas. Às vezes isso engana, o paciente chega desidratado no consultório e a pressão tá boa. Quando a gente pede para ele hidratar, a pressão sobe e aí engana o médico. Além da tomografia de coerência óptica, que é o que conta esses neurônios, também é importante. Então existem aproximadamente 6 exames que podem ser solicitados. Agora, tem vezes que você vai fazer todos e tem vezes que você não vai fazer todos quando está no acompanhamento. Então, quando o médico está desconfiando do glaucoma, ele vai pedir todos. Aí depois disso, confirmou ou não? Se confirmou, você vai para tratamento. Se não qualquer pessoa tem que, depois dos 40, fazer exame anual. Qualquer pessoa, tá? Porque a incidência do glaucoma aumenta muito após os 40 anos. E não é só o glaucoma, outras doenças também aumentam a incidência, né? Então, a partir dos 40, a gente começa a ter mais risco de doenças. Por isso que o acompanhamento é entre 1 ano e meio, pessoas normais. Quando eu desconfio que tem glaucoma, faço os exames e a pessoa confirma que tem glaucoma, aí eu vou ver, dependendo do estágio, essa pessoa vai precisar vir mais vezes ou menos vezes. Então, eu posso ter que ver aquela pessoa de novo com 3 meses, ver aquela pessoa com 6 meses ou com 1 ano, vai depender da gravidade. E nesse retorno, eu vou pedir mais alguns exames, mas não preciso fazer todos. Aí eu já não preciso de todos eles, eu preciso só de uns para provar que a doença está sob controle. Tá certo? Gente, eu acho que pelo menos foi esclarecedor, né, para vocês que estão aqui. Eu queria depois um feedback das pessoas da internet. Eu peço desculpa pela minha live meio olhando para cá, olhando para lá. É porque tem pessoas na sala. Eu tô com o celular conectado no YouTube e outro no Instagram para tentar botar isso salvo em todas as plataformas. Então, assim, o importante é mais assim a questão de vocês se despertarem para a doença. O objetivo da gente é dar um alerta sobre o glaucoma e quem já conhece um pouco do glaucoma, aprender um pouco mais. Para quem tem a doença, pessoal, eu digo sempre, a gente tem programas de ensino mais personalizados para as pessoas que precisam, então longe daqui. Porque para os meus pacientes, eu dou esse curso aqui nessa sala, a gente faz uma vez por mês, é muito legal. Mas para quem está longe, precisa de ajuda, a gente tem um curso online e aí é só lá ir no link da bio. Tem um link lá na bio do Instagram ou aí nos posts do YouTube que tem um site, aí lá você encontra como participar de programas de ensino à distância
para glaucoma. Aí é mais para quem tem a doença e está vendo ela piorar e não está conseguindo controlar. Porque às vezes a pessoa está cometendo erros simples no dia a dia em casa e ela não sabe. Durante esse ano vocês vão ver como tem armadilhas, tá? Tem uma aula, gente, que a gente fala do conteúdo de cafeína de cada alimento. E quem tem glaucoma não deve tomar mais de 150 microgramas de cafeína por dia. E é uma quantidade que um café e meio já tem. Então, assim, a gente tem muitos erros que até a gente estudando fica de cara, nossa, eu não sabia disso, sabe? A gente todo dia, médicos descobrem coisas também e a gente também se surpreende com novas descobertas e a tentativa de passar essas informações atualizadas. Então, agora no final do mês eu estou voltando a São Paulo, vou para um simpósio internacional de glaucoma e aí eu vou trazer novas descobertas, às vezes coisas que eu também ainda não sei. Então, é importante nós médicos estarmos sempre nesses encontros internacionais, porque a pesquisa sobre essa doença é no mundo inteiro. Então, é muito triste quando a gente vê uma pessoa fake, que não é médico, falar de cura natural para uma doença que o mundo inteiro luta para evitar a cegueira e que, poxa, se fosse um chazinho só, né? Ou quem não ia passar esse chazinho, gente? Pelo amor de Deus, o médico não é um monstro, ele dedica a vida para salvar a vida e a qualidade de vida das pessoas. É claro que toda profissão tem exemplos ruins. E eu sempre falo, né? Existe até pastores que não são bons, padres que não são bons, açougueiros que não são bons, médicos que não são bons. Mas eu acredito sim na humanidade. Eu acho que a maior parte dos seres humanos são bons sim. E trabalham por amor, e trabalham por missão. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Um pouco além do que eu sou obrigada a fazer. Como médica, quem está aqui sabe que a minha agenda é cheia. Eu podia estar ganhando dinheiro ali, atendendo, fazendo, se eu fosse uma pessoa mercenária, mas o objetivo do médico não é esse, né? Eu venho da Santa Casa da Misericórdia no Rio e a gente sempre teve essa máxima: dinheiro é consequência de um bom trabalho, não pode ser objetivo. Quando você bota o dinheiro como objetivo, você estraga o bom trabalho. Então, o trabalho é direito que o resto vem. Então, a gente está tentando aí dar educação. Aqui eu não estou fazendo medicina, eu estou dando educação. E essa educação é para a vida de vocês e para vocês levarem também para a família de vocês, porque o glaucoma é uma doença, o tipo mais comum é uma doença familiar. Então, sendo uma doença familiar, o tipo mais comum, depois a gente vai falar dos tipos, tem mais de 20 tipos de glaucoma, mas o mais comum tem um padrão genético. Então, hoje sou eu, é você, amanhã é o seu filho ou o seu neto que vai estar passando por isso. E se você educar essa pessoa bem, você já vai estar ajudando aos seus descendentes aí a evitarem a cegueira deles, tá? Então, obrigada pela participação de todos. Eu vou desconectar agora para vocês poderem almoçar e liberar também esses pacientes que estão aqui na hora do almoço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Mês que vem a gente tem outra. E sexta-feira que vem eu tenho outra live. Mas aí é uma live que eu faço sem estar presencial o paciente. É só eu mesmo e as câmeras. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela participação. Aqui no YouTube também, muito obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida deixem, eu vou ler depois os comentários, tá? Eu vi aqui um comentário sobre a síndrome de Marfan. Realmente o Marfan cursa com mais chance de glaucoma. E se você fez alguma pergunta anterior, eu respondo mais tarde. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.